Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, muito prazer. Eu sou a Bruna Cunha, trabalho no Salesforce há muitos anos e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa era do cliente hiperconectado, tá? Pessoal, a gente começa falando assim, né? Bruna, de onde você tirou essa informação? Vou voltar só um slide, porque isso, desculpa. Eu vou voltar aqui. Bruna, de onde você tirou essa informação? Aqui na tela tem um QR Code que convido vocês a baixar. A Salesforce todo ano lança um e-book chamado State of Marketing, tá? Nós estamos na 7ª edição e nele você vai ter todas as informações que eu vou trazer de forma resumida aqui nesses 20 minutos para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos que no final da apresentação tem outro QR Code para que vocês possam também fazer poder baixar direto do nosso site. Então assim, pessoal, falando um pouquinho sobre esse estudo. O State of Marketing é um estudo que a Salesforce faz com clientes e não clientes no mundo todo. Então, para o ano de 2021, a gente lançou agora em agosto, foram entrevistadas mais de 8.200 pessoas, tá? E aqui tem algumas informações de dados demográficos, quem são as pessoas. Então, a gente está falando de profissionais de marketing, então a gente começa com nível gerencial até VP. A gente tem hoje várias indústrias participando dele, e dessas indústrias, a gente tem aqui algum pouquinho dessas informações, né? Então, se vocês olharem varejo, manufatura e tudo mais. Outra coisa que também tem é um pouquinho sobre quais países fazem parte. Então, foram vários países, em 6 continentes, e o Brasil está incluso. Então, é muito legal porque a gente tem dados do mercado brasileiro. Então, por onde a gente começa, né? Eu converso com clientes há muitos anos sobre transformação digital. E a transformação digital, ela passa pelo marketing, mas ela na verdade passa pela empresa toda, né? Então, é uma conscientização e uma transformação que tem que ser feita por toda a empresa. E aqui esse slide ele é para mostrar para vocês que tinham empresas já fazendo isso antes da pandemia. Então, eu lembro de alguns clientes, a gente começar a falar isso entre 2017 e 2018, já sobre transformação digital. Muitas empresas, durante a pandemia, começou a se falar disso, e hoje, acho que quase todas as empresas do Brasil, por conta do momento em que vivemos, começou a trabalhar dentro do mercado, dentro de uma forma muito mais digital, seja o produto que for, seja mercado B2B ou B2C, tá? Mas fazendo um sumário muito rápido, a gente vai falar de 6 tópicos, tá? O primeiro deles é sobre falar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem hoje, tá? Então, se vocês olharem, alguns desafios e algumas prioridades se mantiveram de 2020 para 2019, desculpa, de 2020 para 2021, tá? Mas muitos deles, e eu acho que o que me chamou mais atenção aqui é trabalhar de forma colaborativa. Ele antes não era nem uma prioridade e nem um desafio. E hoje a gente vê ambos no mesmo patamar de importância, né. Então essa daqui, o que me chama bastante atenção por conta de a gente estar trabalhando de casa, a gente realmente precisa trabalhar, estruturar processos e assim conseguir trabalhar de forma colaborativa com todas as áreas da empresa. E assim, né, conforme o mercado digital vai acontecendo, conforme o mercado digital vai se transformando, o marketing vem crescendo, né. Então aqui a gente tem algumas informações, né, primeiro, antigamente a gente fala de um marketing muito tradicional, que lançava uma campanha e a partir dessa campanha a gente trazia os clientes para falar com a gente, né. Então a gente tocava o que o cliente queria fazer, então o marketing ele tinha esse poder. E hoje com redes sociais, e a gente pega quais são os principais canais, né, vídeo, ads e social media, a gente vê que o cliente vem dizendo para as empresas o que ele quer. Isso faz com que o marketing tenha que tomar decisões muito mais rápidas. E aí quando a gente fala de colaboração, né, acho que esse é um ponto, a gente começa falando de que as pessoas trazem as informações, o marketing toma as ações e a gente segue. Só que a gente também tem a parte da colaboração, né, porque quando a gente fala dentro de uma empresa, a gente tem N decisões. Quando a gente vai lançar uma campanha, a gente tem legal envolvido, a gente tem tecnologia, a gente tem diversas áreas da empresa, colaborando com isso.
E muito do que a gente ouviu no mercado, acho que a parte ruim disso é que muita gente teve muita dificuldade no começo da pandemia com essa parte de colaboração. E muitos deles, e a gente vê um dado aí de 69% das pessoas trazendo isso. Mas ao mesmo tempo, muitas empresas conseguiram trabalhar de forma disruptiva e eles começaram a trazer empresas que nem tinham, muitas vezes, uma ferramenta de chat ou uma ferramenta de mensagens instantâneas, videoconferências e tudo mais. Então a gente hoje vê isso mudando cada vez mais e a gente percebe que a gente está se reconectando a cada vez mais e aprendendo a trabalhar nessa nova era. E aí a gente chega para falar e quem eu já tive o prazer de conversar algum dia no mercado, eu sempre conto uma história que, assim, tem uma grande diferença entre a gente ter um banco de dados e um bando de dados. E aqui eu acho que mostra exatamente isso, né, o marketing cada vez trazendo mais informação, cada vez tendo como base realmente a parte de dados, dessa estrutura de dados. Então a gente começa a falar sobre agilidade, sobre segurança. Hoje a gente tem LGPD no Brasil, enfim, a gente tem uma série de coisas que estão acontecendo e que a gente precisa tomar decisões muito rápidas e trabalhar de forma muito ágil. Eu lembro que em 2013, até peguei esse dado para trazer para vocês e eu não achei, mas eu lembro que em 2013, num evento da Salesforce nos Estados Unidos, uma autora de um livro comentou que em 5 anos o CMO teria mais budget para tecnologia do que o próprio CIO. E a gente vê realmente que isso vem mudando, né. Quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, os clientes eles eram totalmente quem fazia tudo, era o time de TI, então o nosso cliente principal era o time de TI, e aí com o tempo a gente começou a receber contatos da área de negócio, pensando de forma disruptiva, pensando num projeto, pensando em como sanar o problema que o cliente dele tinha, para que a gente pudesse juntos escrever um projeto e aí trazer para TI. Então a gente já vê esse movimento cada vez mais forte em relação a os dados de TI estarem muito mais, os dados estarem tanto com marketing quanto com TI. E a gente vê isso de forma absurdamente grande e tudo isso acontecendo. Mas a gente ainda, e esse é um dado, que a gente precisa melhorar, apenas 33% das pessoas se sentem confortáveis e acreditam naqueles dados que a empresa tem. Por quê? Dados duplicados, dados, que a gente enfim, dados duplicados, dados que a gente, não tem confiabilidade. E aí a gente pega trabalhei muito tempo com varejo loja física, e aí a gente ouvia muito do varejo: "Ah, eu até peço um pouco de eu peço para o meu time me fazer o cadastro na minha loja, mas aí quando eu vejo, vem um plantinha@bol.com.br. E a gente sabe, provavelmente aquele e-mail não existe, e é o mesmo e-mail para todos os cadastros que são feitos na loja. Então assim, é nesse momento que o marketing mais uma vez brilha, e ajuda dentro de casa a entender o quanto o dado é importante, por que que o dado é importante e para onde a empresa está indo. Quando a gente fala de métricas e KPIs, também, se a gente olhar entre 2020 e 2021, a gente tem uma diferença, assim, absurda do que a gente, de como que as métricas vêm evoluindo, né. Então eu lembro que tem, satisfação do cliente é, assim, a métrica número um. É uma coisa que é unânime entre todas as pessoas que nós conversamos para fazer o esse nosso material. Então, assim, todos os KPIs eles são importantes, mas o marketing está olhando cada vez mais para esses que estão aqui na tela. E satisfação do cliente ainda é uma uma lição, assim, é uma regra quase que unânime entre todos eles, tá. E com isso, a gente sabe, que 78% das pessoas que a gente conversou na pesquisa, eles falam pra gente que, assim, ó, o o que a gente está fazendo, de acordo com as métricas que a gente recebe, a gente está refazendo ou mudando toda a nossa campanha, todo o nosso brand awareness, enfim, tudo que lida com o marketing. Por quê? Porque eles estão ouvindo o consumidor, conseguindo materializar esses números e daí sim a gente está conseguindo, trabalhar cada vez mais, tá.
E aí, pessoal, o que que a gente tem, né, quando a gente fala de futuro, primeiro que acho que ninguém se sente confortável depois do que aconteceu em 2020, em falar assim: "Ah, eu sei o que vai acontecer no futuro", tá. Então, por isso que quando a gente coloca aqui, a gente não tá falando sobre, não é não tá gravado na pedra, mas são os insights que a gente ouviu de alguns marqueteiros. Então, primeiro de tudo, tá, é inovação. Inovação, colaboração, então são pontos que vêm cada vez mais estando em pauta e em determinação dentro das empresas. Ali a gente tem um pouquinho mais de informação, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá. Então aqui eu tenho outras habilidades, mas uma habilidade que eu achei muito curiosa, inclusive tá até destacada aqui, é que muitas pessoas não se sentem ainda treinadas o suficiente, ou seja, apenas 36% das pessoas se sentem treinadas o suficiente para poder pensar de forma disruptiva, para poder pensar de forma diferente e assim conseguir agregar para o time, tá. Pessoal, como eu comentei, esse aqui é um estudo do Salesforce, tá. Convido vocês a conhecer um pouquinho mais sobre o State of Marketing. Quem quiser, vocês podem me encontrar no LinkedIn, eu fico totalmente à disposição, tá bom? Qualquer informação que vocês queiram daqui, a gente fica à disposição para poder dividir com vocês, tá. Mas o resumo de tudo é: o mundo mudou, e com isso, o que a gente aprendeu é que o marketing também vem mudando, tá bom? Muito obrigada por mais um tempo com a gente. Aqui, ó, não se esqueçam, aqui tá o QR Code para que vocês possam entrar no nosso site e baixar, tá bom? Muito obrigada. Tá aí, muito obrigada a você, Bruna. Eu vou aproveitar que você está por aqui e eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Posso Beleza, fazer? lógico. Ótimo. Então vamos lá. Olha, chegou uma que diz o seguinte, pessoal: como inovação está entre as prioridades de profissionais de marketing, qual é a sua visão sobre as habilidades que esses profissionais vão precisar adquirir no futuro próximo? Acho que a coisa que muito profissional de marketing aí não tem, e eu vejo isso mudando muito rápido, é capacidade analítica e de criatividade. Inclusive no nosso estudo fala muito disso, né. Então a gente precisa primeiro pensar de forma diferente, então a gente pensa com muita criatividade e também de forma mais analítica. Por quê? Porque um dos pontos que a gente colocou é a gente conseguir ter esses KPIs. Então acho que os 2 são duas habilidades que quem tem, tá na vantagem e quem não tem precisa desenvolver. Entendi. E ainda nessa linha, né, quando a gente fala de Salesforce, a gente não pode deixar de falar de inovação, né, a gente está com isso já permeando tudo. Então, na sua opinião, qual que é o futuro do marketing? É uma pergunta difícil essa que chegou, mas é na sua opinião mesmo, a dica que você dá? Primeira coisa, né, falar que o futuro do marketing, como eu comentei ali na apresentação, não tem qualquer pessoa, qualquer guru que vai falar o que vai acontecer depois de um Sim. ano de 2020, numa época de pandemia e tudo mais, mas eu acho que uma das coisas que não é o futuro do marketing em si, mas o futuro de todas as empresas, é quando a gente fala sobre, colaboração, digitalização, estar presente e ouvir o cliente. Acho que esses são alguns temas que tem que estar cada vez mais presente com os nossos clientes. Não tem como a gente hoje pensar num marketing disruptivo, numa evolução, num momento, diferente, sem que isso esteja em pauta dentro Sim. das empresas, tá. Um ponto assim, ó, criatividade e tudo mais são as habilidades dos nossos profissionais, mas o que a gente vai ter que fazer como empresa, então como organização para onde a gente quer chegar, começar a ouvir cada vez mais os nossos clientes, entender o que o mundo está pedindo, porque, a gente hoje tem muitas empresas que a gente ainda conversa, e ele fala assim: "Ah, eu mal olho o meu Facebook", e aí você pensa, né, onde está o teu cliente? Se o teu cliente tem determinada faixa etária, ele pode estar no Twitter, ele pode estar no TikTok, ele pode estar no social media, ele pode estar no YouTube, então assim, onde está o meu cliente? Qual a faixa etária dele? Uhum. E é só ouvindo ele que eu vou conseguir trabalhar isso. Então assim, a evolução do marketing é ser cada vez ter jornadas mais coesas, então o cliente comprou um produto comigo ou teve uma reclamação, ele sentir que ele está falando com a mesma empresa. Acho que esse é o ponto de fluxo mais importante. Sim.
Tá. Perfeito, ótimo. Bruna, muito obrigada. Quero agradecer demais Muito a sua obrigada. participação, por compartilhar conhecimento com a gente. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!